Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, nessa quinta-feira, dia 27 de junho. A gente começa o nosso programa mostrando ao vivo para você as imagens da Praça Cívica, a Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nessa manhã de quinta-feira. O nosso programa é ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa e também mostrando para você imagens de Goiânia vistas lá do Morro do Mendanha. Não tem nuvens, começa a já ter aquela fumaça típica, né, desse período do inverno goiano. E a gente começa o programa de hoje porque nós vamos falar sobre assédio. Isso é muito importante, tem uma campanha que está sendo realizada, inclusive com o apoio do IPASGO, a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar de saúde também, nós vamos falar da osteoporose e da relação, por exemplo, da ortopedia com a ginecologia. Nós vamos trabalhar esses dois temas com dois profissionais dessa área. Então tem muitas informações que a gente convida você para acompanhar a gente a partir de agora. Gente, conseguir verbas para financiar as escolas municipais sempre foi um grande desafio, mesmo sendo a educação um setor essencial para a nossa sociedade. Agora, para o desenvolvimento de qualquer unidade, inclusive, está sendo feita uma discussão aqui na Assembleia Legislativa proposta pela deputada estadual Bia de Lima, do PT, que realizou, inclusive, uma audiência pública na Alego. Os detalhes você vai conferir agora na reportagem da Daniela Mello. Como aumentar a arrecadação? Esse foi o tema da audiência pública promovida pela deputada Bia de Lima, do PT, nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Goiás. O encontro teve o objetivo de falar dos desafios e estratégias para a captação de recursos para os municípios de Goiás. Aqui hoje, nossa proposta é justamente oferecer estas informações, ir capacitando cada vez mais os secretários para acessar os recursos e principalmente os recursos do município, como é que a gente pode incrementar, já que muitos perderam recursos por conta de não compreender e fazer as necessárias mudanças no orçamento dos municípios. Para discutir o tema, o evento contou com a participação de vários secretários municipais de educação. Eu estou entrando na gestão agora, né, como secretária de Educação no município. Quando eu recebi o convite, eu achei assim, de grande valia pelo o interesse de nos informar e até mesmo para entender como ir através de caminhos para recursos financeiros com os projetos educacionais. Gente, nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, a questão do assédio. E tem uma campanha chamada Goiás Sem Assédio. E quem vai falar para a gente de que forma tudo isso está sendo desenvolvido, de que forma as pessoas estão absorvendo toda essa campanha, é a Lara Silvestre Marques, que é chefe da auditoria interna do IPASGO, que está ao vivo com a gente. Lara, está tudo bem com você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Primeiramente, agradeço pelo convite, por estar aqui e poder falar de um tema tão sensível e necessário, né, que é o assédio. Nós iniciamos uma campanha dentro do CWC, que é o Compliance Women Committee, que é um comitê internacional de mulheres focados em compliance. Junto com o IPASGO, que abraçou imediatamente a nossa ideia, e nós construímos o evento, que foi o primeiro evento, chamado Goiás Sem Assédio. Foi realizado dia 14 de junho, no auditório do IPASGO. Toda a diretoria, toda a presidência, todos os gestores abraçaram de imediato e prontamente a nossa ideia. E nós chamamos algumas pessoas que consideramos essenciais nesse assunto para compartilhar com a gente boas práticas que estão sendo implementadas, compartilhar o que é o assédio, quais são as formas de a gente combater. E o especial desse nosso programa é porque nós trabalhamos focado em mulheres, que é o grande, as maiores afetadas, né, em assédio dentro das corporações. Lara, antes da gente falar de que forma isso está sendo desenvolvido, eu queria que você falasse para a gente o que é o assédio. Sim. O assédio, ele se configura de várias formas dentro de um ambiente corporativo, que é o que nós estamos tratando. O assédio moral, o assédio sexual, nós temos também assédio hierárquico, o assédio que impede que as mulheres venham, né, a demonstrar sua capacidade e assumir cargos de liderança,
porque são consideradas incompetentes ou de inúmeras outras atributos, né, que são culturalmente já atribuídos às mulheres. Então, o assédio ele se configura de várias formas. Então, nós temos uma cartilha também que foi lançada agora pelo Estado de Goiás. Dentro do IPASGO, nós distribuímos, né, durante a campanha e agora dentro das nossas políticas também, uma especificidade do que é o assédio, como ele se configura, porque a gente confunde muito também, às vezes, assédio. As pessoas podem confundir algumas atitudes com assédio. Então, é importante a gente deixar isso definido dentro de cada corporação. São vários tipos, Sim. né? E alguns, por exemplo, a gente trabalha muito a questão do assédio sexual, mas eu queria falar com você o assédio hierárquico. Sim. Como é que a pessoa, por exemplo, se ela sentir, olha, eu estou sendo assediada, a situação não está legal, o que ela deve fazer? Sim. Primeiramente, o que a gente pede é um canal de denúncias Sim. efetivo dentro de todas as corporações, empresas, enfim, organizações. O canal de denúncias, a partir do momento que ele se mostra seguro, que a pessoa tem segurança em fazer a denúncia, Sim. a pessoa tem que fazer, o assediado, a vítima, no caso, tem que fazer a denúncia com todos os elementos possíveis. Quem assediou, quais foram os fatos que aconteceram, para que o canal de denúncias tenha elementos suficientes para investigar e, se realmente idealizado ali a materialidade e a autoria do delito, que seja devidamente apurado e punido. Mas a principal função aí da vítima é a denúncia. Por isso que a gente fala tanto que o canal de denúncia ele tem que ter a segurança, né, para a própria vítima se sentir à vontade para fazer essa denúncia. Aí, quando a gente fala no assédio, muitas vezes, né, as pessoas não têm uma prova, né? E a questão do depoimento dela, da fala dela. Como é que vocês trabalham isso quando não há aquela prova concreta? Sim, sim. Isso é muito, muito importante mesmo. Porque acontece, a partir do momento que essa denúncia é apurada, ela é investigada, a gente trabalha de várias maneiras. Entrevistas, principalmente uma entrevista com a vítima, com um psicólogo, com uma pessoa competente, especializada, que tem especificidades ali para identificar cada um desses fatos. A gente trabalha ali também com o ambiente, entrevistando os colegas de trabalho para saber como é aquele ambiente, o que tem acontecido. Então, a investigação ela é bem minuciosa nesse ponto para que, se de fato não se cometam injustiças, né, em casos que realmente não configurem assédio, e para que, de fato, seja punido, trazendo aí uma sensação de justiça para a vítima, né? Vocês fazem isso dentro do IPASGO? Sim, dentro do IPASGO nós temos a ouvidoria. Sim. E a ouvidoria, ela vem para, a partir do momento que é recebida a denúncia, existem os trâmites internos devidamente especificados já, normatizados, de onde vai ser apurada essa denúncia. Eu não sei se você tem, mas você tem um número de funcionários que o IPASGO tem hoje? Eu acredito que hoje está em torno de 400 e alguma coisa, é isso? Eu acredito que sim. Na verdade, eu queria chegar nesse ponto, porque quando é que vocês começaram a trabalhar essa questão da educação, de informar as pessoas sobre o assédio? Desde quando? Importante isso. Em 2019 foram implementadas novas políticas. Sim. Eu estou no IPASGO entrei esse ano, que está sendo reformuladas as políticas que já existiam. Muito importante, porque todos esses fatos, as políticas elas têm que ser monitoradas e revisadas, porque a realidade vai mudando. Sim. Então, já vem de um longo prazo essa ouvidoria e, de um tempo para cá, isso começou a ser tratado de uma forma mais... Nós temos mais subsídios, né, legais, as normativas, claro que a gente tem a legislação, mas nós precisamos também de normativas internas para que a gente tenha ali uma segurança legal para tanto investigar quanto para punir, mas o IPASGO já vem tratando isso há bastante tempo. A partir desse momento, vocês passaram a receber denúncias? Sim. A ouvidoria relata que tem várias e várias denúncias. Sim. Recentemente eu tive acesso a alguns dados lá que realmente a gente está trabalhando na prevenção e que isso está sendo efetivo, está sendo eficaz. E de que forma vocês trabalham a prevenção? Principalmente treinamentos, muitos treinamentos, não só para instruir as vítimas, mas treinamentos que eu acho extremamente importante conscientizar todas as pessoas. Porque às vezes a pessoa acha que uma conduta natural dela não configura assédio. Nós vemos aí que o mais difícil de se evoluir atualmente é a nossa cultura. Por mais que a gente evolua
tecnologicamente, em várias outras etapas, nossa cultura acaba, o ser humano, a gente vai a passos lentos. Então, nós temos muitos pensamentos enraizados de um passado que vem acompanhando, e talvez isso, na conduta da pessoa, ela não entenda que a conduta dela é realmente uma conduta errada, que configura-se um delito. O nosso diretor outro dia até falou assim, nós não temos que tratar as pessoas como pessoas, são indivíduos quem comete esses delitos, porque realmente os traumas e as consequências que advêm disso são gravíssimas. Então a gente trabalha muito a conscientização, não só da vítima, como proceder, mas para evitar que se chegue a esse fato, para que se chegue a concretizar o assédio, para que as pessoas se conscientizem e mudem suas atitudes, para que a gente possa implementar uma nova cultura. Pois é, o que você falou, muitas vezes quem comete esse tipo de ação, que é crime, né, vamos deixar bem claro, ele tem enraizado aquilo, porque você disse, às vezes ele acha que aquilo é normal, quer dizer, é uma mudança de comportamento que ele traz há décadas. Como é que vocês fazem? Exatamente. Nós trabalhamos muito, hoje nós temos lá dentro do IPASGO um setor trabalhando compliance, sim, que nós implementamos e buscamos trazer novas condutas. O que é a nossa ideia de trabalhar lá dentro? Nós não queremos trazer um viés punitivo que a gente trabalhe assim, estamos aqui para procurar os erros. Claro que os devidos delitos serão devidamente punidos conforme a legislação, normativas, enfim. Mas o que a gente trabalha nós confiamos nos seus valores e seus princípios, que eles estão alinhados com os nossos valores e princípios da nossa instituição, que hoje é bem claro que é totalmente intolerável qualquer espécie de assédio. Então, nós inicialmente damos esse viés de confiança para o colaborador, nós confiamos que você está com seus valores alinhados aos nossos. Caso não esteja, você naturalmente não vai fazer parte mais do nosso quadro. Então, nós estamos falando nisso, e se, por exemplo, aumentar cada vez mais, por exemplo, a presença das mulheres nos cargos de liderança, o que isso pode significar? Isso é muito importante. A gente vê hoje poucas mulheres em cargos de liderança. A gente passa por alguns processos, principalmente, eu vou falar assim, o que é mais hoje comumente visto e é identificado por qualquer pessoa que não tenha especificidade também, né, na área. Mas a gente vê que as mulheres, por exemplo, já são eliminadas de alguns cargos pelo fato de terem filhos, engravidar, porque aí vem a licença maternidade, vem tudo isso. Então, isso é uma espécie de assédio. Então, a partir do momento que a gente vê empresas apostando em mulheres independente de terem filhos, licença maternidade, acreditar na incapacidade de mulheres para chegar a esses cargos, a gente percebe não só que os casos de assédio diminuíram, mas a gente percebe uma mudança cultural da organização, que é muito importante. Nós estamos falando do IPASGO, mas eu queria que você esclarecesse para a gente. Vocês estão levando isso também para o... Vamos falar do poder público estadual, que tem uma gama enorme de pessoas trabalhando, e também para a iniciativa privada. Como é que vocês estão fazendo isso? Bastante interessante. O Poder Estadual hoje, o governo, na última sexta-feira lançou a cartilha contra assédio, de prevenção ao assédio. Então, eles criaram através da CGE uma cartilha dando todas as instruções, instruindo o que é o assédio, como ele se configura, como agir, o que você deve fazer, quais são os meios que você tem para se proteger e para conseguir ali, de fato, receber um apoio, que é importante para as vítimas. Então, a CGE tem trabalhado isso, o próprio Programa de Compliance Público do Estado tem trabalhado também essas políticas para que os municípios venham e se adequem a isso também, o que é muito importante, que é um tema que precisa ser muito tratado, ele é necessário. E por muitos anos nós vimos ele ser algo comum e corriqueiro. Então, hoje, realmente, nós percebemos, nesse evento mesmo, nós buscamos parceria com várias empresas e todas apoiaram de prontidão nosso evento, sem nenhuma contraprestação, sem nada em troca. Empresas privadas. Empresas privadas apoiaram pelo tema, por trazer o tema, por ser necessário. Então, isso demonstra também que a própria iniciativa privada, que eles estão sim se comprometendo com o tema, porque isso não é só uma questão social. Isso traz para a empresa
uma visão diferente no mercado, né? Até para o nome da empresa. Exatamente. Agora, vamos dizer, é um início desse trabalho, tanto é que a cartilha foi lançada agora. Sim. A partir daí, como é que vocês vão desenvolver o trabalho para que isso realmente seja efetivado na prática? Sim. Primeiro ponto que eu acho extremamente necessário, políticas públicas voltadas para a prevenção ao assédio. Políticas dentro das próprias empresas e iniciativas como esse evento que nós fizemos, que nós não queremos deixar esse evento uma vez por ano, a gente quer repetir ele várias e várias vezes, incentivar outras empresas, seja com a parceria, com a ajuda para a gente realizar esses eventos dentro de empresas, para a gente levar isso para outros locais, para escolas, que é muito importante, para os próprios hospitais, para os nossos credenciados, que é muito importante. Então, a divulgação e a conscientização é o ponto de partida para que a gente tenha aí um resultado efetivo nesse programa. Você falou na questão da escola, que é o princípio de tudo, é fundamental isso na questão da educação. Você percebe que hoje as escolas estão atentas a isso, estão adotando essa forma também de conscientizar o aluno? Com certeza, eu acredito que sim. A gente vê várias escolas com eventos não focados só para o assédio, porque é um assunto um pouco delicado para ser tratado nas escolas. Então, eu acho que é muito tratado a base disso. A educação, o respeito, principalmente a gente vê muito o bullying, né? Então, todas as escolas hoje se preocupam muito, porque antigamente isso era comum, só que com o passar do tempo, hoje, claro, que bom que nós evoluímos tanto, né? A gente consegue perceber os traumas que são gerados disso, o ser humano que vem após um trauma de longo prazo. Então, as escolas têm tratado bastante esse tema, eu acredito que cada vez mais se comprometendo, porque você tem um resultado de produtividade até melhor. Olha, que bom. Conte com a gente também para a gente divulgar, para a gente trazer essas informações para que as pessoas possam entender, né, que assédio é crime e não é bom para ninguém. E nós conversamos com a Lara Silvestre Marques, que é chefe da auditoria interna do IPASGO. Muito obrigado, parabéns pela campanha. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns por trazerem um tema tão necessário, um tema tão sensível para ser tratado. Essa entrevista, essa iniciativa da TV também é uma forma, é um ponto inicial para a gente começar a tratar essa prevenção. Parabéns para vocês também. Então volte mais vezes. Com certeza. Tá bom, obrigado, um abraço para você. A gente vai continuando aqui porque a Assembleia Legislativa cedia o 14º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios com foco nas eleições deste ano. Você vai conferir os detalhes na reportagem da Patrícia Lee e do André Lacerda. O momento mais importante da democracia está chegando. As eleições municipais têm data marcada, 6 de outubro. E já que estamos em contagem regressiva, atentos a esse período, o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, promoveu o 14º Encontro Regional do órgão, na Assembleia Legislativa. O evento destinado a agentes políticos e gestores públicos tem objetivo claro: capacitá-los em relação à lei eleitoral e à lei de responsabilidade fiscal, que prevê uma série de vedações para esse ano, visando garantir um bom momento, né, e que a população possa sair vencedora com novos e bons projetos de governo para a sua cidade. Nesta edição, a importância dos cuidados necessários à finalização dos mandatos, que incluem as responsabilidades legais e também os preparativos para as eleições, nortearam o evento. Eles podem acabar cometendo falhas que a legislação já tipifica e fazendo com que possam ser responsabilizados caso essas falhas venham a prejudicar o processo eleitoral. Então nós orientamos muito os servidores públicos, os nossos jurisdicionados, né, do Tribunal de Contas dos Municípios, a estarem atentos a isso, porque isso pode prejudicar tanto o pleito como o andamento da administração pública, que é a nossa maior preocupação. O deputado Lineu Olímpio, do MDB, participou do encontro, representando o presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. Olha, a gente vai falar agora do Fórum do Setor Energético. Veja bem, aconteceu aqui na Assembleia Legislativa a 37ª reunião do Fórum Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético aqui do Estado. A Maristela Ramos fez a reportagem e você vai ver agora os detalhes.
O Fórum Permanente Então, vamos lá, de prevenção Assuntos de Relacionados fraturas. ao Setor Energético do Estado de Goiás reuniu-se na sua 37ª edição na Alego. Entre os temas discutidos, a diretriz de segurança dos bombeiros e as novas exigências da legislação de licenciamento ambiental. O presidente da Comissão de Minas e Energia do Parlamento Goiano, o deputado Lineu Olímpio, do MDB, destacou pontos da pauta. A questão do mercado livre, que é a comercialização da energia, também a alteração da lei da Secretaria do Meio Ambiente, que tem trazido uma certa insegurança às empresas que já estão instaladas, as usinas que já estão instaladas e as que vão iniciar as operações. E, em terceiro lugar, a importância da interpretação da nota técnica do Corpo de Bombeiro. O parlamentar ressaltou o avanço da energia solar no estado de Goiás. Goiás hoje já atinge um mercado nacional como 7º colocado. Isso demonstra que os investimentos estão chegando. São mais de 1 bilhão e 300 milhões investidos já aqui em Goiás. Mostra a potencialidade que o estado tem, e também os investimentos que estão chegando aqui. Para você prevenir. O capitão do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás, Anderson Araújo da Costa, que compôs a mesa, explicou a importância de o assunto ser debatido na Assembleia Legislativa. A importância de ter requisitos de segurança nesses locais, porque esses locais vêm sendo instalados há muito tempo, esse tipo de sistema vem sendo instalado nas edificações já tem bastante tempo, e a gente está aqui para fomentar a utilização de recursos de segurança, tanto para o usuário, quanto para o bombeiro militar, quanto para o profissional que vai operar esse sistema. Gente, toda quinta-feira nós temos um espaço reservado aqui no programa Agora Goiás para a gente falar de saúde. E a gente sempre traz temas importantes e a gente sempre convida a doutora Mariana Mello, que é ginecologista aqui da Assembleia Legislativa, e ela sempre traz um convidado para a gente associar essa discussão. E hoje ela trouxe o doutor Frederico Barra, que é ortopedista. Doutor Frederico, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Jorneva, bom dia a todos que nos escutam, bom dia, Mariana. Bom dia. Doutora Mariana, seja bem-vinda de novo. Obrigada, tá tudo prazer, bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá certo. E olha, hoje então nós vamos falar da questão da osteoporose. A gente vai continuar pegando esse aspecto da ortopedia. O que a senhora pensou em trazer? Porque quando a senhora traz um tema, a senhora sempre traz uma preocupação. Qual que é a preocupação da senhora? A preocupação é que a osteoporose é uma causa de mortalidade muito grande. Ainda é pouco falado isso para as mulheres, A menopausa, ela marca o início de uma perda de osso acelerada e é uma das causas que atrapalha muito a qualidade de vida. Depois que a mulher fratura, ela acaba perdendo um pouco da cognição, perdendo um pouco da autoestima, fica dependente de outras pessoas. Isso marca muito a vida da mulher. E tem um alto índice de mortalidade, É a terceira causa de morte no Brasil hoje é fraturas osteoporóticas. Vou até deixar o doutor Frederico falar sobre esse impacto de mortalidade de uma fratura osteoporótica na população. Por favor, doutor. Então, bom dia a todos, É um tema muito sensível, Porque a osteoporose não é uma doença que o paciente chega assim, vou ao médico procurar o tratamento da osteoporose. Ela é uma doença crônica do envelhecimento, começa ali por volta dos 40, Todos nós vamos ter. Quando a gente é criança, adolescente, até os 25 a gente tem o pico de massa óssea, que é uma poupança de osso para no futuro a gente gastar. Então, se você fuma na adolescência, utiliza bebida alcoólica, não faz exercício, não tem atividades adequadas, não toma sol, você não faz esse pico de massa óssea que você vai precisar no futuro. Então, a partir dos 40, 50, você começa a perder a massa óssea, como a Mariana falou, e isso vai trazer uma série de complicações. A primeira é a fratura. Então, o paciente começa fraturando o punho, o húmero proximal, a coluna, o quadril. E essas fraturas, à medida que elas acontecem, elas vão aumentando. E a gente, inclusive, na ortopedia, a gente chama de cascata fraturária. O paciente que fraturou o punho, daqui a alguns anos fratura a coluna, daqui a alguns anos fratura o quadril. Tem como evitar? Justamente. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui hoje. Nós queremos prevenir e evitar isso. Então,
nós queremos que o paciente não tenha essas fraturas e que ele não venha a morrer, ou se não morrer, que não fique com sequelas. 80% dos pacientes que não morrem, eles acabam perdendo alguma independência, alguma qualidade de vida. É aquela vozinha, aquela idosa que não sai mais para ir na feira sozinha, ela não vai mais no banco, ela não vai na academia, ela quer ficar só em casa. Então, como prevenir? Então, a gente pode começar com a reposição hormonal, por volta dos 40, 50, 60, que a doutora Mariana vai falar muito bem, que é a área dela, né, de especialidade. E depois disso, caso o paciente tenha uma fratura e tenha vindo ao ortopedista para o tratamento da fratura, nós temos que obrigatoriamente prescrever medicamentos potentes para evitar essa perda óssea. E hoje temos até injeções que são tão potentes que restituem o osso. Então, hoje mudou o tratamento. Há 20 anos atrás, os comprimidos eles só evitavam a perda do osso. Hoje temos injeções e que essas injeções conseguem restituir 20%, 30% do osso. E estão disponíveis, acho que esse tema é bem pertinente atualmente, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual disponibilizaram para a população toda essas injeções. Elas estão disponíveis no CAIS de alto custo, Juarez Barbosa. O senhor só pode falar o nome dela? Sim, podemos falar o nome de todas. Então, nós temos o ácido zoledrônico, que é um bisfosfonato, que é feito na veia uma vez por ano. Então, o paciente toma ali de 3 a 6 anos essa injeção. Temos o denosumab, que é um anticorpo monoclonal, que é como se fosse uma vacina, toma de 6 em 6 meses, subcutâneo, na barriga, e o paciente pode tomar também de 5 a 10 anos essa injeção. Temos a teriparatida, que é um medicamento que forma osso, que toma todo dia, como se fosse insulina, toma também na barriga subcutâneo durante 2 anos. E temos um mais moderno que chegou agora, nos últimos 2 anos, que é o romosozumab, que também é um anticorpo monoclonal, que também estimula a formação óssea. Isso é caro? Então, o ácido zoledrônico e o denosumab não têm um custo tão elevado. Inclusive, eles são feitos em clínicas e farmácias e pelos próprios planos de saúde. Os planos também, eu vi que você estava conversando mais cedo com uma integrante do IPASGO, né? O IPASGO, o IMAS, eles fazem esses tratamentos para os seus pacientes já há muitos anos, porque eles perceberam que é muito melhor tratar o paciente e evitar novas fraturas. O custo com uma cirurgia de prótese, de parafuso na coluna, prótese no quadril é muito maior, internação em UTI, cuidados domiciliares do paciente, é muito maior do que a prevenção. Nós vamos falar dessa questão, principalmente pensando no envelhecimento da população. Mas eu quero falar com a doutora Mariana. Doutora Mariana, quando as mulheres chegam lá, elas estão nessa fase de verificar essa questão da menopausa, como é que a senhora trata essa questão da osteoporose com elas? Primeira coisa é fazer o rastreio dessas mulheres, né? Sim. É preciso avaliar essa mulher se ela tem um risco aumentado, fazer uma densitometria, avaliar os níveis de vitamina D dessa mulher, ver se ela tem um histórico que favoreça, né, um histórico familiar ou um histórico pessoal que favoreça. Isso aí com 40 anos, mais ou menos? Sim, com 40 anos. Né? A partir do começo do climatério, né, eu venho falando toda a nossa conversa, né, sobre climatério. A partir do momento que essa mulher me procura para cuidar dos outros sintomas, a gente já faz essa avaliação, já faz esse rastreio. E a partir do momento que ela começa a ter uma perda de osso, já está indicado o tratamento. Uma observação é que o Dr. Frederico falou de tempo de uso dessas medicações, né? Existe um tempo de uso de cada uma dessas medicações, diferente da terapia hormonal. A terapia hormonal, ela também é um tratamento da osteoporose, ela também é um tratamento da osteopenia. Inclusive, para essa mulher que está nesse período da menopausa, é o tratamento padrão ouro para ela, já que ela vai ter sintomas também que justifiquem o uso desse hormônio e ela vai estar cuidando do osso. A terapia hormonal, o estrogênio mais especificamente, ele barra a perda de osso e ele estimula também a formação de osso. Então, essa mulher, para não queimar esse tempo de medicações mais fortes, ela já usa terapia hormonal e lá na frente, caso ela precise, ela faz o uso da medicação mais forte, né? Doutor Frederico, o senhor citou aqui vários recursos, vamos dizer, do ponto de vista de medicamentos. As pessoas estão percebendo isso? Os médicos estão indicando para que as pessoas possam fazer esse tipo de tratamento? Sim, essa educação médica continuada aumentou bastante nos últimos 20 anos. Os colegas médicos geriatras, ortopedistas, ginecologistas, endocrinologistas,
reumatologista e até o clínico geral, né? Então, aquele nosso paciente que está lá no postinho, eu sou professor da Universidade Federal também, então o paciente do SUS também está tendo acesso a esse tratamento. Então, o paciente consegue esse tratamento, né? Tem as injeções que são mais caras, que são as formadoras de osso, que são mais modernas. Essas elas são... Barbosa tem? Tem, todas elas têm. Inclusive, isso é tão importante que o próprio Ministério da Saúde, há mais ou menos um ano, soltou uma normativa que todos os estados da federação são obrigados a distribuir esse medicamento gratuitamente para o paciente que precisa. É lógico que tem os critérios, né? Conforme a osteoporose está mais grave ou menos grave, ele vai dispensar um ou outro medicamento. Então aí tem um médico lá que vai avaliar e ver qual a injeção também que esse paciente pode levar. Mas acho que isso é um ganho para a sociedade, né? O estado de Goiás foi pioneiro. O estado de Goiás já tem esse projeto antes do Ministério da Saúde autorizar. Já há 4 anos que a gente consegue realmente tratar melhor a nossa população do ponto de vista de osteoporose. Foi um ganho, né? E até foi um modelo para o governo federal, para que ele pudesse instituir, então, para todo o Brasil essa terapêutica que é extremamente eficaz e realmente salva vidas e consegue modificar a doença. Até porque, né, doutora Mariana, a população está envelhecendo, né? Exatamente. Ou seja, está cada vez ganhando mais tempo de vida. Sim, exatamente. É o momento da gente aprender a viver melhor, né? Então, já que essa mulher vai viver mais tempo, ela vai perder osso por mais tempo, a gente precisa garantir que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? E uma observação, a osteoporose não é uma doença só de mulheres, não. Antigamente era mais prevalente na mulher, mas hoje em dia está tendo um aumento de incidência na população masculina também, não é, doutor? O que acontece é porque, como a expectativa de vida aumentou, a mulher começa a osteoporose logo após a menopausa. Então, ali por volta dos 50 anos, né? E o homem não. O homem começa por volta dos 65, que é quando a testosterona cai mais. E aí começa a também ter a osteoporose do envelhecimento. Então, quando a expectativa de vida era de 60 anos, né? As pessoas iam morrer aos 50, aos 60, não chegava ao ponto do homem ter osteoporose, porque ele morria antes de infarto, acidente de trabalho, acidente de trânsito. Hoje não, como a expectativa chegou aos 80 anos de idade, hoje estamos diagnosticando homens dos 70 aos 80, dos 60 aos 70 com osteoporose. Então o homem tem que fazer como e quando? Isso, então. A sociedade brasileira, ela orienta que homem ou mulher acima de 65 anos de idade tem que procurar um colega médico para realizar essa prevenção. A prevenção é feita através da densitometria óssea, que é um exame de raio-x, é um exame simples, que o SUS também fornece, os planos também, não é um exame tão caro, e ele é feito uma vez por ano, para ver se você está ganhando ou perdendo massa óssea. Então, todo mundo deveria fazer a partir dos 65. Quando a mulher entra na menopausa, se ela entrou aos 40, 45, 50, ela também tem que começar a prevenir. Então, depende da menopausa da mulher, né, da data da menopausa, ela fazer esse exame. E se um jovem de 30, 40 anos tiver uma queda da própria altura e tiver uma fratura, isso não é muito normal. Imagine um jovem de 30 anos cair no banheiro de casa e quebrar o quadril. Isso é uma fratura de idoso. Então, se isso a gente chama de fratura por trauma mínimo, trauma de baixa energia. Se isso acontecer, ele também tem que fazer esse exame, porque pode ser que ele tenha uma causa secundária. Às vezes, alguma outra doença esteja interferindo na massa óssea. Por exemplo, bariátrica. Cirurgia bariátrica leva a osteoporose. E temos pacientes muito jovens realizando cirurgia bariátrica. Pacientes com 20 anos, 30 anos, e esses pacientes não se nutrem adequadamente, vão desenvolver uma osteoporose secundária à cirurgia e eles vão fraturar mais precocemente. Então, eles também têm que prevenir e investigar. Doutora, quando a senhora recebe uma paciente, vamos falar da mulher, que ela fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, mais nova, 30 e poucos anos, mas ela está aí na fase dos 40. O que a senhora indica para ela? Além desse rastreio, né? Inclusive para saber se ela é uma boa candidata à terapia de reposição hormonal, a suplementação adequada, né? Como eu falei na nossa última entrevista, a nossa ingestão de cálcio é muito deficitária na população brasileira.
E essa mulher bariátrica, ela tem uma absorção ainda pior, né? Então, ela precisa de uma suplementação ainda mais detalhada para pensar em qualidade de osso, em formação óssea e por aí vai. Doutor, você estava falando, por exemplo, nas fraturas, principalmente nas pessoas mais idosas, do fêmur, esse tipo de coisa. Eu falo, olha, às vezes a pessoa morre um ano depois, alguma coisa assim. Por quê? Então, o idoso, ele não tem muita reserva fisiológica. Por exemplo, o rim já não está muito bom, o coração já não está muito bom, o pulmão já não está muito bom. Então, quando ele tem uma fratura, ele perde sangue, vai para a cirurgia, tem todo um desgaste, né, físico do corpo e ele não tem muita reserva para suportar isso. E aí ele acaba falecendo. Então, a mortalidade é de 30% no primeiro ano. Acho que todos aí que nos assistem, né, em casa, eles já perceberam, às vezes na família, algum conhecido, algum vizinho, que, né, uma idosa fraturou o quadril e às vezes não sobreviveu muito tempo. Então, é um cuidado muito grande. Inclusive, o tratamento não é só com remédios ou suplementação ou hormônios. Existe o cuidado da queda, da prevenção da queda, que é extremamente importante, que é o tratamento não medicamentoso que você pode fazer na sua casa. Então, começa com a casa segura, então, projeto de arquitetura da casa, então colocar barras de ferro dentro do box do banheiro, perto do vaso, tirar tapetes que escorregam na casa, escadas. Então, essa adaptação da engenharia, da arquitetura é extremamente importante. O idoso, às vezes, o homem, como está com problema de próstata e a mulher tem a queda da bexiga, eles fazem mais xixi à noite. Então, levanta muito à noite para ir no banheiro. E aí, tudo escuro, levanta rápido da cama para ir no banheiro e cai. Então, a iluminação do quarto para o banheiro, não deixar nada que possa atrapalhar, que ele possa cair. Quando for levantar, senta primeiro na cama, conta até 30 para poder ter um equilíbrio, não ficar tonto. E aí levanta e vai para o banheiro. Então, todos esses detalhes da casa segura são extremamente importantes para não ter a queda. E, além disso, atividade física. Tem que fazer ganho de massa muscular. Então, o ganho de massa muscular leva a um melhor equilíbrio, diminui as quedas. Então, a prevenção de queda é extremamente importante também. Que bom, a gente acabou fazendo uma super consulta ao vivo aqui, falando desses problemas todos e das soluções. Eu quero muito agradecer a doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa, que sempre, eu repito, né, traz sempre um tema muito importante e traz um convidado especial para a gente fazer essa consulta conjunta. Obrigado, doutora Mariana, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Até quinta. Doutor Frederico Barra, muito bom ter o senhor aqui, obrigado. Obrigado, estou à disposição, Jordevar. E ouvintes, né? E Mariana, sempre que possível, estou à disposição para ajudar. Com certeza, vamos trazer vocês mais vezes. E a Assembleia Legislativa de Goiás fez uma homenagem aos engenheiros ambientais na última terça-feira. A repórter Mona Lisa Carneiro acompanhou a solenidade e vai contar para a gente agora como foi. Por iniciativa do deputado Virmondes Cruvinel, cerca de 90 engenheiros ambientais foram homenageados na Assembleia Legislativa de Goiás. É um prazer imenso estar aqui, representando todos os engenheiros ambientais, e eu estou muito grata, e é uma felicidade imensa para todos nós estarmos aqui. O presidente da Associação Goiana de Engenheiros Ambientais falou sobre a importância da valorização dos profissionais. Reconhecemos a importância do profissional da engenharia ambiental e da engenharia ambiental e sanitária para a sociedade. Profissionais que atuam no meio ambiente, na área de recursos hídricos e saneamento para garantir, assim, a qualidade de vida. E aqui nada mais do que na Casa do Povo para a gente fazer essa homenagem para os nossos merecidos profissionais. O deputado Virmondes Cruvinel destacou a relevância da atuação dos engenheiros ambientais. Nós falamos aqui de plano diretor das cidades, de drenagem urbana, de planejamento urbanístico, e tudo isso passa também de ter esse conhecimento técnico. Aqui a presença dos engenheiros ambientais serve para incentivar que profissionais se qualifiquem, reconheçamos isso através das parcerias de entidades, mas que também o poder público possa estar ciente da importância de estar fazendo um trabalho ao lado desses profissionais. Gente, vamos falar de esportes. Olha, eu já estou falando, mas é com tristeza, viu, Hugo Duarte? Bom dia para você. Bom dia, mas você triste, eu nunca vi. Por conta quê? do Atlético. Ah, não.
Não? Não precisa ficar triste. O Atlético empatou com o Grêmio ontem 1-1. Claro que deveria vencer, mas agora ele pega o outro parente dele no próximo jogo, que é o Atlético Mineiro, que venceu o Internacional ontem. Vai ter que vencer a equipe do Galo lá em Minas Gerais. Quando a gente fala, por exemplo, o time está jogando em casa, né? É muito bom. Para o Atlético isso não vale. Ultimamente o Atlético não está valendo nem fora. A verdade é essa, o Atlético está muito mal no campeonato, precisa recuperar, e em casa sempre é bom você vencer. Isso não quer dizer que fora você não vença. Ontem, para você ver o cruzamento do Shailon, bola na área, gol do Atlético. Gol do Atlético, até aí tudo bem, 1-0, tudo encaminhando, mas depois a coisa não... E fez o gol no segundo tempo, né? Sim. Um detalhe, o Grêmio, para você ver, ele está muito mal no campeonato, muito mal, estava na lanterna, agora passou o Fluminense, que joga hoje, mas o Atlético tinha que ter vencido. Você vai reparar que o gol que o Atlético tomou, uma falha coletiva. Não pode tomar certos gols assim. Que isso. Olha, é interessante, os dois gols tiveram falhas, né? É aquilo que você sempre fala, se não tiver falha, ninguém ganha. Mas vamos ver esse... Mas você reparou por que foi isso aí? Não foi o chute. Foi o escanteio, que ninguém marcou, foi um escanteio que foi batido para o jogador livre. Você tem que ter marcação. E aí bateu no pé do zagueiro do Atlético, atrapalhou o Ronaldo. Agora, dá uma olhada, também ele marcou de peito o jogador do Atlético, assim, por uma falha também da zaga do Grêmio. Praticamente a bola ia entrar, né? Ele só completou. Mas foi um jogo muito equilibrado. O Atlético enfrentou uma equipe que está mal, mas é o Grêmio, não deixa de ser o Grêmio que precisa recuperar. Eu não acredito que o Grêmio vá descer de divisão. O Grêmio vai recuperar. Ainda bem que não recuperou diante do Atlético. O Grêmio, na verdade, ele tem 2 partidas a menos, né? Ele jogou só 10 vezes, nós já estamos na 12ª rodada. A situação do Atlético hoje, ele está em 16º, né? Ali pertinho, colado na zona de rebaixamento, mas não está lá. Mas pode entrar. Basta que o Vitória, que tem um jogo a menos, vença o próximo jogo. Com o Fluminense, hoje. E o Fluminense que é o lanterna. O Fluminense é o lanterna, se vencer vai a 9 pontos, embola tudo. Na verdade, estão todos embolados com 9, o Atlético tem 10 pontos. A única solução para o Atlético é vencer e vencer, e coisa que não está acontecendo. Pois é, agora eu vou até dar uma olhada aqui nos próximos jogos do Atlético. Ele empatou em 1-1 com o Grêmio. No domingo, dia 30, 11 horas da manhã, ele joga fora. Contra o Atlético Mineiro. Sim. Lá em Minas Gerais. Depois, na quarta-feira, dia 3, 9h30 da noite, ele joga fora de novo contra o Bragantino. Contra o Bragantino, que perdeu ontem para o Botafogo de 2-1. E depois, ele joga em casa no domingo, dia 7, 6h30, contra o Atlético Paranaense. Ô, Jorevá, o Campeonato Brasileiro da Série A são as melhores equipes praticamente do Brasil, as 20 melhores. Então não tem um jogo que você fala, opa, isso é bom, isso é fácil. Se você não estiver preparado, como o Atlético está desorientado, a tendência é você ser rebaixado. Rimou, né, um pouquinho, né? Sim. Desorientado com rebaixado. O Atlético, a única solução que eu disse... Faltou o desesperado. Também, ele está também desesperado. E tem que vencer. Não vencendo, meu querido, é Série B esperando de braços abertos. Pois é, interessante que a gente sempre fala, quando sai um técnico, entra outro, o time normalmente cresce. O Atlético não manteve essa escrita, né? Na verdade, o treinador ainda não chegou, tá? O auxiliar, né? O auxiliar que está treinando o Atlético até a chegada do seu treinador. Tem nomes, fala-se no Mancini, que foi demitido da equipe do Ceará, mas ainda nada de concreto no Atlético. Nada de concreto de técnico? Ainda não. Há nomes, rumores, mas o Adson Batista faz aquele suspense e temos que aguardar aí para ver quem será o treinador do Atlético. Hugo, agora Goiás e Vila só na semana que vem, é? O Vila sábado. Vila sábado. Sábado contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, em Curitiba. E o Goiás na terça-feira na Serrinha contra o América, o líder América Mineiro. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos comentar o Vila amanhã. Sim. Né? Vamos ver se até lá o Atlético anuncia também um novo técnico, né? E a gente já faz uma previsão do Goiás, né? Que precisa realmente... O Goiás joga contra o América? O América, terça-feira na Serrinha. Na Serrinha. Jogo importantíssimo, hein? Tem que vencer. E acredito na vitória do Goiás. Você acredita? Acredito. E o Vila Nova, que todas as equipes ajudaram o Vila, está no G4, agora um resultado positivo diante do Curitiba, o Vila permanece aí no G4.
Tá certo. Só para a gente ter uma noção aqui, quando a gente fala no jogo do Goiás contra o América é simplesmente o líder. 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. Só te lembrando aí, se você pegar o América é o líder e até o 10º colocado, até o 10º, todos estão no mesmo nível, Jorlevar. Então, o América pode chegar aqui e bater o Goiás? Pode, mas o Goiás também bate. Então, tudo. É difícil hoje você falar esse time, foi falar do Santos, que está uma decepção até agora. Então, não tem esse. O que de forma muito inteligente, o que o Hugo está dizendo é o seguinte, olha, do primeiro, que tem 22 pontos, é o América, até o 10º, que é o Novo Horizontino, o Novo Horizonte tem 18. São 10 times com 4 pontos de diferença apenas. Uma derrota do América e uma vitória do Bragantino, que é o 10º, ele já vai lá perto. Já muda tudo. Já muda tudo, então está tudo equilibrado. Agora, eu costumo dizer equilíbrio é quando são equilibrados. Agora, eu acho que existe equilíbrio para baixo, equilíbrio para cima, existe, né? O campeonato está equilibrado para baixo. As equipes, para mim, são decepcionantes. Esperava mais de todas as equipes. Agora, esses 10 aí estão muito mal. Basta você ver, a gente voltando para a Série A, né? Quem está na zona de rebaixamento é só campeão, né? Sim, campeão. Ô Hugo, daqui a pouco tem Alegre Esportes? Às 11 horas, Alegre Esportes com Daniela Mello, Tolizac, Hugo Duarte e companhia. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua gentileza de participar com a gente. É um prazer, eu nem durmo para esperar essa hora de estar ao seu lado aqui falando de esporte. Eu também. Por isso é recíproco. Amanhã estaremos aqui. Um abraço para o meu amigo Hugo Duarte, sempre com essa alegria toda, esse comentário sempre é muito afiado, né? Sabe realmente, conhece do assunto. Agora, gente, hoje no quadro Escola em Movimento, a apresentadora Letícia Carvalho recebe Marcos Marinho. O tema do bate-papo é marketing político, mas quais são as especificidades desse setor? É o que você vai descobrir agora. Pode chegar, seja bem-vinda a mais uma Escola em Movimento. E aproveitando que o período de eleições está logo ali, vamos falar sobre marketing político e eleitoral. Meu nome é Letícia Carvalho, sou branca do cabelo preto, estou usando uma blusa xadrez rosa e branco e uma calça rosa, e vou guiar a nossa conversa de hoje. E para esse bate-papo estamos aqui com o Marcos Marinho, que é professor, especialista em gestão de marketing e comunicação, é branco, careca, de barba castanha e hoje está vestindo uma blusa xadrez e uma calça jeans. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Letícia. Uma satisfação poder falar com a sua audiência e contribuir naquilo que eu puder, de fato, trazer de informação relevante. Bom, simbora para o assunto. Marketing político. Conta pra gente, no geral, o que é o marketing e como que ele está relacionado com a política. Então, Letícia, o marketing político ele é uma variação do marketing tradicional, de mercado. A grande diferença é que o produto que a gente vende, ele tem algumas peculiaridades, né? Então, o marketing político ele vai atuar em relação aos atores políticos, não só quem disputa mandato ou quem tem mandato, mas quem atua na seara política. Também vai atuar em relação à gestão e governos para gerar uma aceitação e algumas instituições políticas também. Então o marketing político ele é perene, ele vai estar sempre trabalhando em prol, mais ou menos do mesmo objetivo do marketing tradicional, que é gerar o quê? Aceitação, adesão e consumo. Afinal de contas, os políticos são consumidos, são demandados e precisam mobilizar as massas para ter governabilidade, para ter ali força até mesmo nas articulações políticas. Então o marketing político ele se vale disso. Por isso eu digo que às vezes as pessoas confundem, né? Ah, marketing político é só época de eleição? Não, o marketing político ele é perene, ele tem que ser feito por toda a vida daquela entidade ou daquele ator político. Mas ele tem algumas especificidades dentro da campanha e fora da campanha? Bastante, bastante. Vamos pensar assim, o marketing de campanha é o marketing eleitoral. Ele funciona só em ano que tem eleição. Por quê? Porque o objetivo do marketing eleitoral, e o nome já meio que traz essa resposta, é o mandato. Então, tudo que é feito dentro da perspectiva do marketing eleitoral é construído visando o voto. E o voto só existe na eleição. Então, as ações são mais dinâmicas, a forma de comunicação é muito mais publicitária, é muito mais a fim de atrair o interesse em depositar o voto naquele ator que está promovendo a sua imagem, o seu discurso. Só que tem uma situação muito clara também. Marketing eleitoral tem hora para começar e hora para acabar.
né? O período eleitoral, ele já é determinado. Então, a cada 2 anos, eu vou ter ali 45 dias, onde eu vou abrir a minha lojinha e depois de 45 dias eu tenho que fechar. E acabou. Se fiz bem ou se fiz mal, não tenho como aumentar um dia a mais sequer nos meus projetos, nos meus processos. E passou a eleição, eu só posso esperar a próxima. Então, o que a gente usa muito, Letícia, é o seguinte: quem faz um bom marketing político tem mais facilidade com o seu marketing eleitoral. Quem não faz marketing político, não faz esse trabalho antecipado ao pleito, chega na eleição, tem mais dificuldade e acaba que gasta até mais. E como você então percebe a aceitação dos parlamentares sobre esse trabalho? Está mudando, ainda a passos lentos, a gente percebe que há ainda uma velha guarda da política com muita resistência a novas técnicas. E detalhe, não só pessoas mais antigas, eu já vejo alguns atores novos, jovens, que têm uma percepção equivocada do que é o trabalho de marketing político e por isso declaram alguma rejeição ao trabalho. Mas já há, com certeza, muita gente que entendeu que trabalhar marketing político é simplesmente você equalizar o desejo, a necessidade, a expectativa da sociedade com o desejo, a necessidade e a expectativa do ator político. Então eu tenho algo que eu posso entregar para determinado grupo, mas para isso eu tenho que me cacifar, eu tenho que alcançar status, né, de legitimidade e de poderio de articulação que eu só consigo atraindo pessoas. E esse é o papel do marketing, nada mais do que isso. Com o advento agora das tecnologias da comunicação, das redes sociais, isso meio que obrigou muita gente a se antenar sobre os processos e sobre os formatos. Então, naturalmente, a gente tem aí uma crescente de atores políticos que estão se valendo de profissionais de marketing para tocar os seus mandatos, os seus projetos ou as suas campanhas. Mas sempre vai ter aquele refratário, né? Aquela pessoa que acha que não precisa, que é mais importante o nome dela. E é engraçado que até essa questão, às vezes, de negar o trabalho do marketing político é uma ação de marketing. A pessoa faz para se diferenciar dos demais. Bom, e até os profissionais de marketing também estão tendo que se adaptar com essa nova presença das mídias sociais. Qual é o fator mais importante da presença do parlamentar nessas mídias sociais? Bom, pensando no trabalho do marketing. Então, hoje o que a gente tem bastante é acessibilidade. Então, antigamente, os parlamentares ficavam restritos àqueles momentos que eles tinham de visibilidade através de um canal da TV aberta, em alguma matéria específica, através de jornais, de algumas ações pontuais de comunicação, mas era um ambiente restrito porque você tinha menos canais. Com o advento da tecnologia da informação, com o advento da internet, eu tenho vários canais, eu ramifiquei e capilarizei isso. Então agora o parlamentar ele tem como acessar com mais facilidade o seu eleitorado, a sua base de votação, tem como apresentar mais a sua prestação de contas, mostrar o que está fazendo de fato, até para dirimir aquela situação de a política não faz nada, o deputado não faz nada. Então hoje, quem quer mostrar o que está fazendo, mostra que tem condição de levar esse conteúdo com mais tranquilidade até a sua base. Então, para justificar o mandato, para prestar contas, para chamar a população a debater ou a participar de alguma pauta mais sensível, porque você tem que saber você tem esses meios atualmente. E para isso é importante que os parlamentares, que os atores políticos estejam posicionados da maneira correta nas plataformas de comunicação, principalmente as redes sociais digitais, que é onde atualmente boa parte da sociedade passa boa parte do seu tempo. Certo. E, bem, a gente entende que em qualquer área da política, né, seja na comunicação ou não, é muito importante fazer um acompanhamento do cenário político. E eu gostaria de saber, assim, para o marketing, esse fator de acompanhamento político é muito importante? Faz diferença? Letícia, é fundamental. Né? Por conta do Bruce Lee. Vamos pensar que a base do marketing é a mesma para qualquer tipo de marketing. Eu tive um professor muito bom, o Mitsuri Yanase, da USP, que ele sempre disse que o marketing é uma coisa só. As suas variações que dependem da peculiaridade do objeto. Então, o marketing esportivo é o marketing. Tem produto, tem precificação, tem ponto de distribuição, tem toda a parte de publicidade, ele tem tudo. O esportivo, o médico, o farmacêutico e o político também. Então eu preciso entender o meu mercado, eu tenho que entender os meus concorrentes, eu tenho que monitorar isso.
Eu tenho que monitorar o que estão fazendo os meus adversários políticos, eu tenho que monitorar a aceitação do meu discurso, se a população está me compreendendo, está gostando do que eu estou falando, está me apoiando. Você vê o tanto que então, eu gosto da patamar Itália, de pesquisa, de análise de dados, é vital para qualquer projeto político e para qualquer trabalho de marketing. O marketing sério, ele se pauta nisso. Grandes. E é bacana falar para a audiência que há uma diferença, gente. Provavelmente sim. E você era gladiador e eu vendia propagandística, provavelmente, eu era escravo. É uma ferramenta do marketing. O marketing é o guarda-chuva. Cara, eu sou apaixonado preocupa com as pesquisas, com os dados, as informações. A história do mundo, faz vários tipos de ações. Eu só falo, eu quero ir no Egito. Da postagem esse cara fica brigando, eu não vou, né? Então a dificuldade que eu vejo de algumas pessoas ainda, alguns parlamentares, precisava esclarecer, principalmente para o brasileiro. Então, se eu tenho um Instagram e posto coisa lá, eu faço marketing político. Que ele não gosta de Jesus, que ele não é católico. Muitas vezes mal e porcamente. Esse Israel não é o Israel. Esse Israel não é o Israel da Bíblia. Como que o marketing trabalha? Você lá deve ter 0,1% de católico, 1% de católico. Aí depende. Depende do interesse de quem está fazendo. A gente tem que ser bem honesto nesse ponto. Há figuras políticas que crescem com a balbúrdia, que crescem com a polarização mais aguerrida, mais agressiva. Então eles vão usar isso em seu favor. Há segmentos políticos que são mais do debate, da concertação e do diálogo. Então eles vão tentar se afastar um pouco do tumulto. Então, o marketing, ele opera uma gama de ferramentas em prol de um objetivo. Assim, eu tenho que entender qual é o perfil do meu assessorado. Eu hoje tenho clientes que vão do PL ao PT. Tem uma das maiores marchas LGBT. Então, para um grupo, estar envolvido no furacão é importante, porque dá visibilidade. Eles não são católicos, às vezes desvia alguma situação. E para outros, não. Trabalhar no diálogo, na concertação é mais importante, porque a base de votos dela gosta daquilo, quer saber daquilo. Então, o marketing vai operar de acordo com o contexto onde ele vai ser implementado. A política polarizada ela sempre foi, Letícia. Sempre houve polarização. Porque a gente não está acostumado com a violência, com essa beligerância toda. Mas principalmente o nosso próprio sistema eleitoral, de 2 turnos, sempre vão ser um contra um. Então a gente tem que entender que polarizar, gente, é normal. Vai acontecer em todo o cenário político, porque é a disputa de 1 contra 1. Agora, essa polarização violenta, agressiva, que tergiversa o processo político, que mata o debate político, isso é pejorativo. Você avisa aí, viu, companheiro? Não leva a desenvolvimento. Nós estamos aqui tomando café. As polarizações atuais ocorrem por pautas morais, você avisa, viu? Por costumes. Então você vai ver o que eu saio daqui. Em nível de política pública, não melhora nada o país. Te pega na saída. Agora, enquanto estrategista de marketing, eu tenho que entender o que atende o meu cliente, né? Não basta só o meu interesse. Agora, depois dessa guerra, assim, aqui é ódio eterno, a gente tem uma palavrinha nova, porque, assim, né? Não sei se é tão nova assim, que é o engajamento. E o engajamento por engajamento não faz sentido, né? A não ser que tenha uma estratégia, tenha um outro olhar sobre isso, e é bem isso que você nos explicou aqui, né? Depende, então, da estratégia do parlamentar e o objetivo que ele quer atingir, não é isso? Exatamente. Esse engajamento que a gente falou hoje das redes sociais é a mesma mobilização que a gente falava antes das redes sociais e continua falando. Porque a política, ela vive de gente. Ao fim e ao cabo, todo parlamentar, todo ator político, ele quer mandato, ele quer se manter no poder. Ele precisa de gente, porque é a gente que vota. Então não me adianta só ter barulho na rede social e o engajamento que às vezes nem é da minha circunscrição, só me avisa esse povo não vai votar em mim. Pode até me dar visibilidade, pode até me tornar famoso. E aí uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes. O objetivo é ser famoso ou ser eleito? Ou se manter no cargo? Porque são 2 coisas diferentes. Eu posso ter fama, posso ter muita gente me aplaudindo, me achando o máximo, me dando like. Quem que é? Mas eu vou disputar voto de uma circunscrição. Se eu não trabalhei para engajar o pessoal daquela região, se eu não trabalhei para mobilizar aquele pessoal, para me reverberar, e principalmente para agir em favor do meu mandato, da minha eleição, um comentário. Então, o Hamas é um partido político. É fama na internet, tem muita gente que quer só isso, é lacrar na rede social para ficar famoso, e tem gente que tem estratégia, na região da Palestina. E vai fazer o uso das redes, dos canais, para atrair pessoas, mobilizar e engajar essas pessoas. Mas é um grupo partidário, ele tem um partido político. Então a gente pode dizer que para o marketing o primeiro passo então, até então, antes da ascensão dele politicamente, é meio aquela frase bem clichê, não tem vento a favor para quem não sabe onde quer chegar. Se eu não sei o que o meu cliente quer, é impossível traçar uma estratégia. Parte do grupo. Então, a primeira regra, o que você quer? É um partido político. Eu quero ser eleito. Vamos pensar no cenário. Lá.
tenho elementos suficientes para te dar potencial de eleição Não, nesse aí momento? é diferente. Não assim, ó, tem. por exemplo, se Eu você for analisar a política, porém, ele pode fazer um bom trabalho para te dar musculatura eleitoral. Você ganha mais visibilidade, mais reconhecimento, mais legitimação. Na próxima, você vem com maior potencial de ser eleito. Agora, então não. Então eu quero fazer uma campanha para dar visibilidade e ganhar musculatura. Beleza. Não, eu quero para ganhar. Eu tenho condições de ganhar e eu venho para ganhar. Beleza. Eu quero fazer uma campanha. Se você pensar, por exemplo, o que aconteceu naquele acordo? O cara não podia perder muito feio. Não, mas aí, por exemplo, o Arafat não fazia parte do Hamas. Político que o apoiava, ele contratou um serviço para o Hamas não perder. tinha. Ele sabia que ele ia perder. O Hamas, não, mas agora perder, olha, só que o que Agora, acontece? A OLP foi uma organização criada para negociar com os outros países. Você vai ser Por quê? atropelado. A partir do momento que você não reconhece e faz muito sentido, a né? Palestina definir como um um país, objetivo, você tem que criar um organismo para que ele seja ali a convidado melhor para a ONU, estratégia para atingir discutir esse nisso. objetivo. Era a OLP. Bom, Tanto Marcos, é que antes foi de feito um encerrarmos a acordo nossa com Yasser conversa, eu Arafat gostaria de deixar um qual que era o espaço primeiro-ministro? para que você diga algumas considerações finais e Shimon Peres. resuma para a Era gente, o Shimon Peres, então, eles fizeram aquele acordo e aí ficou, então, durante vamos lá, pessoal. muitos anos, eles Primeira coisa, marketing razoavelmente político em paz. é um grupo Mas de sabe qual que é o elementos problema maior calcado que em eu acho? planejamento, em prol de um objetivo, é estratégico onde eu vou pros usar Estados Unidos ter alguém ferramentas que das defende mais os Estados variadas e Unidos ali. principalmente Por de quê? comunicação Porque para olha o que levar tem em o volta. meu candidato, o Olha o que meu tem em volta. cliente mandatário Então, o que acontece? mais Se você próximo tirar, do eleitorado você vai potencial poder dele. ter Então eu vou fazer essa domínio, mediação por entre exemplo, o que o meu produto, o próprio meu Irã, candidato que é rico, oferece aquelas e o que coisas todas aquele você vai ter eleitorado ali. que Agora, tem Israel aderência não, ao que muito ele bem oferece armado, muito pode bem de fato organizado, proporcionar a entendeu? ele. E é Então um o nosso país que trabalho os é Estados esse. Unidos defende Marketing arma e político não passa cria recurso candidato, não o inventa tempo candidato. inteiro. Isso é bobagem, o grande candidato já problema é existe. esse. A Israel Só não dá o quê? reconhece Condição a Palestina. dessa pessoa ser vista, E aí fica. ouvida Agora, você tem e que criar votada. o Estado da Palestina, Muito reconhecer obrigada, ele, Marcos, criar pela Estado. sua participação e Não presença tem que aqui no nosso ficar programa. conversando. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, Também. basta nos seguir nas nossas redes sociais. E até um próximo Escola em Movimento. Tá certo, gente. Com isso, a gente encerra o nosso programa Agora Goiás de hoje, quinta-feira, mas fazendo um convite para você. Amanhã, no mesmo horário, às 9 horas, a gente volta com mais uma edição. Boa quinta-feira para você, fiquem com Deus e até lá.